O Halloween já chegou, o dia de finados tá quase aí e o tema de hoje é luto. O drink de hoje é o Sweet Martini e a receita você encontra lá no Instagram @versoconvexo. Eu escrevi recentemente um texto falando sobre as minhas experiências com o luto e eu queria ler ele aqui hoje e comentar algumas partes com vocês. Eu vou deixar o texto na íntegra para vocês lerem lá no Instagram, mas agora eu vou ler e comentar um pouquinho a respeito do que eu escrevi. Tô aqui com o meu computador e é isso. Vou tentar ler tudo direitinho. O luto é o amor sem saber para onde ir. Uma história sobre negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Sempre fui uma criança de gostos fúnebres. Me interessava pela morte, os rituais, as crenças, a preparação dos corpos. Esse tema nunca me assustou, tampouco me causava repulsa. Eu sempre fui uma criança de gostos muito fúnebres, de fato. Eu sempre gostei de tudo que tinha relação com a morte. Tanto no sentido literal quanto espiritual e metafísico da coisa. Eu inclusive espero um dia poder ajudar a preparar os corpos dos meus pais, por exemplo, ou mesmo das minhas avós. Eu não tive essa oportunidade com meu avô, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, e espero ainda poder fazer por outros parentes meus. A primeira vez que eu vi o luto de perto foi nos olhos da minha avó. Ela perdeu uma tia que a criou, de quem era muito próxima. Eu não me lembro de me perguntar uma única vez sequer, quando criança, para onde as pessoas iam depois da morte. Mas eu me perguntava muito, olhando minha avó ali, parada, vazia, para onde os vivos iam depois do luto. E em pouco menos de uma década, a vida me respondeu. Eu tinha uns 15 ou 16 anos quando o telefone tocou. A minha mãe atendeu, então me deu a notícia. Filha, sabe o Gui? Ele faleceu. O velório vai ser daqui a pouco. Você quer ir? O Gui era um amigo nosso que pegava a mesma van para ir para a escola, então a gente passava umas boas horas dos nossos dias, né, logo de manhã e depois à tarde, juntos, no percurso para a escola e de volta para casa. Ele era um rapaz muito engraçado. Nossa, o Guilherme tinha um senso de humor que até hoje eu consigo ouvir a risada dele, o sorrisão largo, assim, sabe? Então, quando a minha mãe trouxe essa notícia, foi um choque, porque foi assim, sabe? Só, olha, essa pessoa não tá mais aqui. E então eu não tive nem tempo de processar. Só respondi, ok, vou me trocar. E não consegui processar a informação. O Guilherme não devia ter mais de 21 anos. E agora ele não estava mais aqui. Chegando na igreja, encontrei amigos que tínhamos em comum. Nós estávamos todos confusos. Começamos a lembrar de histórias que vivemos com o Guilherme, das piadas que ele fazia, dos flertes com uma amiga e de como ele era a vida da festa. E rimos. O que não parece a reação mais apropriada para quando se está de luto, mas eventualmente eu entendi que não existe forma certa de processá-lo. Quando o corpo chegou, aí começou o choro. Era real. Fitávamos o caixão esperando que ele levantasse a qualquer momento. Essa seria a pegadinha mais elaborada dele até então. Eu lembro de um amigo nosso virar para mim e falar assim, não parece real. E a gente encarava o Gui e pensava, meu, levanta, sabe? A qualquer momento a gente tinha esperança de que ele fosse levantado ali e falar pra gente que foi mais uma pegadinha dele, a mais absurda, a gente ia dar uma bronca nele por isso. Mas não acontecia. E aí a gente chorava, porque nessa hora é só o que nos resta. Olhei para a mãe e para o irmão mais novo, que há pouco também já haviam perdido o pai da família. Eu não saberia imaginar o nível da dor. Não sei se por algum remédio, por um nível absurdo de fé, ou ambos, mas a mãe parecia serena. Triste, mas serena. Nos abraçou, nos confortou, e hoje eu sei o tamanho da força que isso requer. Depois do Gui, eu perdi alguns outros amigos, por motivos diversos que não convém citar. E assim fui aprendendo a lidar melhor com o sentimento. Descobri para onde vão os vivos depois do luto. Para lugar nenhum. Ficamos perdidos, contemplando um limbo de nossa própria existência, sem saber o que fazer com aquele buraco no peito. Vagamos como mortos-vivos, porque uma parte de nós também morreu. O luto é o amor, sem saber para onde ir.
Eu acredito muito quando as pessoas falam que parece que uma parte de mim morreu, e eu senti muito isso quando meu ex faleceu também. Porque uma parte de nós morre de fato com eles, né? A parte de nós que ia compartilhar vários momentos com eles, risadas, reflexões, experiências, essa parte também deixou de existir. Ela nunca vai existir. Então as pessoas, quando morrem, também levam uma parte daqueles que ficaram. Evitei funerais por algum tempo. No do Marcelo, eu estava em São Paulo. Fiquei com amigos em comum aqui, chorando de saudade, rindo com as lembranças. No da Denise também não fui. Mandava mensagens para ela, mesmo sabendo que ela jamais as leria. Eu descobri aí uma ótima forma de processar a perda. Se o afeto que eu tinha por essas pessoas não tinha para onde ir, horas, eu iria continuar mandando para elas mesmo assim. Era tudo que eu sabia. Um dia, o número dela me respondeu. Era a mãe, que havia lido tudo. Ela agradeceu por saber que a filha havia tocado as pessoas e era tão querida. Conversamos um pouco. Depois disso, eu não mandei mais nada. De alguma forma, eu sinto que ela recebeu as mensagens. Segui evitando os funerais, mas sempre escrevia a todos. Até que foi a vez do meu avô. Eu me lembro de chegar bem perto dele na cama do hospital, na noite de Natal, olhar fundo naqueles olhinhos claros e dizer: eu te amo muito, vô. Adeus. Ele me olhou como se também tivesse certeza de que aquela era a última vez que nos víamos. Constatei junto à minha mãe. Essa é a última vez que eu vejo meu avô. Quando eu voltar de viagem, ele já vai ter partido. Minha mãe me tranquilizou, dizendo que ele era um homem forte, que nunca ia ao hospital. Mas naquela época, eu não sabia como explicar a ela a minha certeza. A mesma que eu tive quando Marcelo, a Denise, a tia da minha avó e tantos outros se foram. Um peso no peito que eu carrego o dia todo, um sonho, um aviso. Por alguma razão, eu sempre sinto a morte chegar. Ela nunca surpreende. Viajei no dia seguinte, e cerca de 3 dias depois, recebi o telefonema, confirmando minhas certezas. Eu fui muito acolhida pela família de um ex meu. Eu tava viajando, eu ia viajar para conhecer a família desse ex, e o meu avô tava no hospital. Ele adoeceu muito rápido, né, por causa de uma apendicite. Meu avô era um homem muito forte, mas muito negligente com a própria saúde, justamente por causa disso. Então, quando ele chegou lá, já era tarde. Ele chegou a operar, mas acabou não dando certo. Então eu fui visitar a família do meu ex. E aí minha mãe me ligou. E eu lembro que nessa noite tava toda a família dele lá, né? Ele, os tios, o pai, enfim. E aí eles começaram a lembrar do avô do meu ex, né? E aí a gente também aproveitou esse momento pra celebrar. A gente riu, a gente contou histórias do meu avô, do avô dele. A gente bebeu, a gente chorou. E é muito bom isso. Felizmente, desde muito cedo, eu tive a oportunidade de viver o luto de forma compartilhada. E eu acho que isso tira muito o peso dele, sabe? Isso ajuda muito a gente a processar o luto, ter comunidade. Ajuda muito a gente a processar muitas coisas, né? Mas especialmente esses momentos em que a gente pode dividir a tristeza. E eu acho que isso é um privilégio, nem todo mundo tem isso. Mais tarde, esse ex também perdeu o pai. E essa era já a segunda vez que o luto se apresentava para mim com as vestes do câncer. A primeira foi quando minha avó perdeu meu tio, o terceiro filho. Eu a acompanhei em cada passo do dia no velório. Fiquei ao lado dela o tempo todo. Vi uma mulher frágil, naquele limbo sobre o qual já conversamos, e sinto que em um período de poucas horas ela enfrentou quase todas as fases do luto. Negação, raiva, barganha e depressão. Escrevi uma música a respeito na época. Não sei se a aceitação virá algum dia. Minha outra avó também já perdeu um filho. E eu nunca ousei perguntar isso a ela. Eu acho que a dor da perda de um filho é se não a maior, uma das maiores dores que uma pessoa pode enfrentar. Eu acompanhei minha avó em cada passo do velório do meu tio. E escrevi uma música depois sobre o caso, sobre as minhas percepções.
porque eu acho que eu nunca tinha visto tão de perto um pai, uma mãe perder um filho. Na vez seguinte, a morte chegou com aquelas roupas que eu já conhecia bem. Eu reconheceria de longe. Ali eu soube que o meu ex não se recuperaria. Na noite em que ele se foi, eu senti o peso da sua partida. Aquele foi o luto mais devastador da minha vida. Por dias a fio, eu não tinha nada além de cigarros e pequenas doses de álcool no estômago. Não conseguia dormir, mas também não conseguia ficar acordada. Pensava seriamente em ir ao encontro da cova. Eu queria desenterrá-lo e me abraçar ao que restou dele. Queria me enterrar junto, tapar com terra o buraco que ele havia deixado. Se existe um momento onde uma pessoa pode dizer que enlouqueceu, pra mim, acho que foi esse. Eu acho que aí eu envelheci uns 10 anos. Por tudo. Esse é o tipo de coisa que eu não desejo pra ninguém. Vamos lá. Comecei a correr pra lidar com o luto. Eu não conseguia ficar acordada, eu não conseguia dormir. E aí teve um dia que eu lembro que era 5 da manhã, eu ainda não tinha dormido. Eu tava sendo consumida pelos piores tipos de pensamento. Eu falei, eu preciso caminhar pra espairecer. E nessa eu corri quase 15 quilômetros. Eu só parei quando as minhas pernas começaram a tremer e não aguentavam mais. Comecei a correr. Corria 10, 15 quilômetros, chorava e sorria sozinha. Se me restava um pingo de sanidade, eu não saberia dizer. Escrevi músicas e enviei mais mensagens do que eu conseguiria contar. Ainda envio. Enfrentei os dias em que tive de chegar em casa louca para compartilhar as boas novas, mas ele não estava lá para ouvi-las. E é aí que o peso do luto se revela tão poderoso. Quando os corpos esfriam, mas o amor não. E a vida segue, porque tem que seguir. Dia desses contei a ele que a Gaia, minha cachorrinha, faleceu, também de câncer. Eu já sabia, claro. Aos 16 anos. O diagnóstico não surpreendeu. E o meu pai gostava muito da Gaia, ele cuidou muito dela. E aí eu falava, pai, a Gaia tá morrendo, você tem que se despedir. Ele falava, não, é só uma infecção, ela vai melhorar. Eu não sabia dizer se ele tava em negação ou... Enfim, porque a Gaia era um membro da nossa família já, né? Poxa, viveu 60% da minha vida do meu lado. O engraçado é que o veterinário que nos deu a notícia era a cara dele, do meu ex. Sugeriu um tratamento para prolongar a vida dela, sem eutanásia. Mas eu disse, doutor, a Gaia viveu 60% da minha vida. Ela tem o direito de descansar. Eu pensei nele, no meu ex e no meu tio. No sofrimento sem descanso. Mas tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos com o luto. É que às vezes a melhor coisa que você faz é deixar a pessoa ir. Não que isso esteja no nosso poder, mas às vezes a gente fica tentando achar formas de prolongar a estadia de quem a gente ama, né, aqui do nosso lado. Mas acho que permitir esse descanso ao outro é um ato de misericórdia. Fiquei com a Gaia até o último instante. Minha mãe dizia para cobrir o corpo, mas eu queria ver, tocar, sentir uma última vez. E eu achei salutar. Eu lembro disso, eu fiquei com a Gaia até o último instante, né? A gente optou pela eutanásia, eu falei, não, isso acaba hoje, ela precisa descansar. E aí a gente levou ela pra mesa de eutanásia, foi super rapidinho, eu agachei assim na altura do focinho dela, fiquei olhando. E aí, quando ela finalmente respirou, deu o último suspirinho, eu acabei de chorar. Não que eu já não estivesse chorando muito antes, mas eu acabei de chorar ainda mais. E eu carregava o corpinho e soluçava e arfava. Minha mãe falava, cobre, não fica vendo. Eu falava, eu quero ver. A última vez, porque eu não vou ver de novo, eu não vou ver nunca mais. Eu preciso ver uma última vez, eu preciso tocar, eu preciso beijar. E a gente levou ela pra casa do meu avô, onde meu tio mora hoje. Ele cavou um buraco no quintal. Tem todos os cachorros e pets da minha família.
Estão nesse quintal. E a gente enterrou a Gaia embaladinha entre um pé de acerola e um pé de abacate. Enterramos o corpo no quintal que era do meu avô. Quando entrei na casa, lembrei do dia em que eu corri por ela. O portão sempre aberto. E roubei um boné velho do meu avô pra poder cheirar quando eu sentisse saudade. Nessas mensagens pro meu ex, contei também que agora eu vou me casar. E dessa vez acho que ele não vai inventar de morrer logo depois de pedir minha mão. Então acho que vai dar certo. Contei que se tivesse conhecido meu noivo, ele se encantaria por ele também. Todo mundo se encanta. Seriam bons amigos. Eu não tenho a menor dúvida. E no fim, o luto não diminui. A gente cresce em volta dele. Aprende a lidar, a seguir em frente. É tudo que nos resta. A morte também faz parte da vida. Ficamos aqui para lembrar deles, porque eles merecem ser lembrados. É nossa missão, creio eu, celebrar a memória dos nossos mortos. Essa dor que invade, essa saudade, esse abraço que nunca chega, lembre-se. Não é senão a maior prova de que eles um dia já estiveram aqui e que sua presença foi muito importante. É amor, carinho e afeto. É o que fez e o que faz a vida valer a pena. Eu tô rindo, porque... Ah, esse foi um texto meio pesado. Será que eu deveria postar? Ai, é. Não, sim, é. É. Bom que daqui a 5 minutos começa minha sessão de terapia. Ai, ai. Eu nem bebi nada.